Boa tarde a todos, bem-vindos ao canal Eric com acento Hiperfoco no Esporte. Eu sou o Eric e hoje estou aqui com um grande amigo meu que a Faculdade de Educação Física me deu de presente na vida aí, professor Rafael Gustavo Delis, que é graduado em Psicologia e em Educação Física pela FURB, especialista em Didática da Educação Superior pelo Senac Florianópolis e em Psicologia Hospitalar e da Saúde pela Faculdade Pequeno Príncipe de Curitiba. Ele leciona no curso de Educação Física na Uniavan, tem experiências na área de clínica e hospitalar, tem livros infantis, escreveu livros infantis, também é proprietário da R-Lis Consultoria. Desde 2021, ele está no Barra Futebol Clube, atuando como psicólogo do futebol, da categoria de base e agora também do profissional, segundo ele me falou. Vamos então às primeiras perguntas, Rafa. Preparado aí para a entrevista, que seja um grande momento aí. Eric, vamos lá. Eu quero agradecer o convite, parabenizar pelo trabalho realizado. É uma honra estar aqui no teu canal, podendo contribuir com informações, com conteúdo. Tenho acompanhado com bastante entusiasmo o trabalho que tu vem desenvolvendo e faço das tuas palavras as minhas palavras, A faculdade também me possibilitou, além de todo o conhecimento, de todo o arcabouço teórico do curso de Educação Física da FURB, me possibilitou conhecer pessoas muito legais e certamente tu é um amigo que fiz lá na faculdade. Infelizmente, nesse último ano, a gente pouco se falou, pouco se viu, em virtude das correrias profissionais, mas, guardo com carinho aí todas as disciplinas que cursamos junto ao longo desses 4 anos e pouquinho de faculdade de Educação Física. Então, Rafael, para começar a nortear a nossa entrevista, eu agradeço as palavras também, e para começar a nortear a nossa entrevista aí, conta como surgiu, como aquele adolescente, quase entrando na fase adulta, Rafael, lá em 2007, com 20 anos, se não me engano, que você entrou na faculdade de psicologia, como é que você decidiu seguir para essa área, se foi meio que do nada, se você já tinha isso em mente há vários anos antes de se formar no ensino médio, conte essa experiência aí para nós. Eu sempre tive na psicologia, muita curiosidade, eu via a psicologia como uma grande possibilidade em diferentes campos de atuação, em campos de intervenção. Eu trabalhava num hospital na cidade de Blumenau, atualmente eu moro em Itajaí, e trabalhava na emergência desse hospital, no Hospital Santa Isabel, onde eu guardo também muito carinho, agradeço muito tudo que aprendi, tudo que vivi dentro dessa importante casa de saúde, e via a psicologia como uma possibilidade de carreira profissional, principalmente dentro da área hospitalar. Então, essa foi a principal motivação pela qual eu escolhi a faculdade de psicologia. Claro, teve outros tantos motivos também, não vem ao caso nesse momento, mas a psicologia sempre me brilhou muito os olhos como ciência e como profissão. Muitas vezes, fazendo outros cursos, inclusive o próprio curso de Educação Física, eu tive que responder a pergunta se eu estava buscando algo para ser feliz, já que a psicologia não tinha me feito feliz. Eu sempre respondia muito pelo contrário, a psicologia me possibilitou tudo que eu tenho, enquanto profissão, dentro do meu apartamento, as viagens que tive a oportunidade de fazer, os lugares que tive a oportunidade de conhecer. Então, eu sou muito grato à psicologia enquanto profissão, muito grato àquela escolha que fiz lá no início da vida adulta, E mesmo fazendo outras formações, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria psicologia novamente, porque a psicologia me possibilitou trabalhar no hospital, que era um grande sonho, e hoje ela me possibilita trabalhar no esporte, no futebol, que é uma paixão, de conhecer tantas pessoas legais, pessoas que contribuem com a minha formação, e eu também tenho certeza que contribuo com elas, com todo o conhecimento e com tudo aquilo que a psicologia, enquanto ciência, pode possibilitar a essas pessoas. Então, sou muito grato a essa escolha feita lá atrás. Então, Rafa, você comentou ali que você está trabalhando com futebol agora no Barra Futebol Clube, de Balneário Camboriú, que no Campeonato Catarinense, na Série D, ainda manda jogos no Gigantão das Avenidas, ali em Itajaí, Conta pra gente como surgiu esse convite em 2021, como é que foi o processo de decisão de entrar nesse meio ali no clube e como está a situação atualmente. Faça um prognóstico pra gente aí, um resumo do que aconteceu até hoje. Vamos lá.
Então, desde a faculdade, eu sempre, aliás, desde criança, né, eu sempre gostei muito de esporte, né, gostei principalmente do futebol e do futsal. Tive a oportunidade de, quando criança, né, participar de escolinhas e projetos, né, a Spaca Blue Futsal, né, algumas competições a nível estadual, regional, e tive a oportunidade de fazer estágio em psicologia do esporte ainda na graduação. Quando me formei, fiz alguns trabalhos dentro do esporte, né, nos mais diferentes esportes, e busquei informações na área da psicologia do esporte, muito mais como um hobby, muito mais como uma área de interesse por gostar. Nesse momento eu estava muito inserido na área hospitalar, mas no meu coração e os meus olhos olhavam e batiam, né, para a psicologia do esporte. Eu leciono a disciplina de psicologia do esporte nos cursos de educação física e psicologia aqui da Uniavan, em Balneário Camboriú. E, de repente, eu recebi uma ligação, né, do fisioterapeuta do Barra, do Alonso, alguém assim de um alto quilate, né, alguém que trabalhou no Real Madrid, alguém que trabalhou, cobriu 2 Olimpíadas, né, então foi fisioterapeuta da seleção masculina e feminina olímpica, né, que disputou 2 Jogos Olímpicos. E ele ligou lá na faculdade, querendo saber quem que era o professor da disciplina de psicologia hospitalar. A coordenação passou o meu telefone e o Alonso, na ocasião, me convidou para dar uma palestra, né? A gente estava vivendo ali a pandemia ainda, os clubes estavam retomando com todas as restrições, né, sanitárias impostas pelo Covid-19. Ele me convidou para dar uma palestra, né, para os atletas. Naquele momento, eu falei que eu aceitaria dar palestra, mas que eu não tinha agenda, né? Estava tudo bastante tumultuado, as aulas online, né? Muitas coisas assim certas. Tinha que organizar aquela história do vamos se reinventar, né? Dentro da minha prática profissional daquele momento, que era a docência. E falei, olha, eu aceito dessa palestra, vou de forma voluntária, mas, assim, não tenho agenda para esses próximos 2 meses. Passou uma semana e o Alonso ligou novamente, né? Ligou, e aí eu atendi o telefone, assim, meio até irritado, do tipo, cara, o que tá me ligando? Eu falei que eu não tinha agenda, né? Mas, né, ele falou, olha, Rafael, na verdade eu tô te ligando não para te convidar para uma palestra, estou te convidando para vir trabalhar aqui no Barra. E até então, eu não tinha conhecimento do Barra enquanto instituição. Eu sabia que era um time que disputava até então a Série B do Campeonato Catarinense e que tinha ali, né, alguma projeção, mas eu não conhecia nada do Barra, absolutamente nada do Barra, a não ser que ele era um time da Série B do Campeonato Catarinense. E aí eu falei, cara, não sei se eu quero voltar para a área do esporte, né? Mas ele foi tão gentil comigo e era um colega também de docência, na época ele era professor do curso de fisioterapia da Uniavan, que eu fui para uma reunião, né, no escritório do clube, conversando com o presidente do clube, com o Beni, que foi uma pessoa assim, extremamente acolhedora. Nós entramos em um acordo, né, e eu fiz um contrato de 3 meses. E aqui eu acho que é importante dizer por que eu fiz um contrato de 3 meses, assim. Porque o futebol, ele também tem, assim, os bons pagam, às vezes, pelos maus, né? Então, a gente sabe, principalmente de clubes pequenos, clubes, né, que às vezes dependem de recursos financeiros das quais eles não têm. Eu pensei, cara, eu vou fazer um contrato de 3 meses, é capaz de eu ter que trabalhar 3 meses, vou receber só 1 mês ainda, né? Não quero me envolver em longo período aqui. E esse contrato foi assinado, e aí eu entendi o que era o Barra. Eu entendi qual era essa estrutura de Barra, né? Então, Barra, ele é um clube que pertence, né, a um grupo de investidores alemães, né? Então pertence inclusive ao Hoffenheim, né, na Alemanha, um time que disputa a Bundesliga, que é o campeonato alemão, né, o principal campeonato alemão, e que tem interesse na formação de atletas, né, brasileiros no futebol, olhando para o alto rendimento. Mas o que, sobretudo, é um clube muito cristalino, muito transparente e de excelente gestão em todas as suas frentes de trabalho, né? Então,
É um clube que conquistou o título de selo formador pela CBF, que é algo muito complexo, é muito difícil. Para ter uma ideia, né, nós temos aqui em Santa Catarina apenas 5 clubes que têm essa certificação, né, incluindo Série A, Série B e Série C do Campeonato Catarinense. No Brasil, nós temos clubes que estão no cenário, né, de Série B e de Série A que não tem esse título, né, esse certificado da CBF de clube formador. Tu precisa cumprir uma série de exigências, uma série de critérios, né? E é um clube muito, na sua postura, muito correto com os jogadores, funcionários, né? E esse contrato, que era para ser de 3 meses, né? Já estamos indo aí para o 3º ano, e eu tive a oportunidade de participar, e estou tendo, né, essa oportunidade de participar do crescimento desse clube, né? Um clube que ontem, no primeiro jogo da semifinal do campeonato catarinense, ganhou do Criciúma, um time com um elenco extremamente qualificado, um elenco preparado, né, para disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, a elite do futebol nacional. Não temos nada ganho ainda, né? A gente tem essa consciência dessa disparidade até de infraestrutura de momento, mas tive a oportunidade de estar presente no acesso da Série B para a Série A do Campeonato Catarinense, com Série B essa conquistada de forma invicta. Tive a oportunidade de participar do primeiro ano na elite do Campeonato Catarinense e a permanência, porque subir é de complexo, permanecer é mais complexo ainda. A gente está falando de um campeonato que, quando começa, a gente não sabe quem será o campeão, né? Nós temos aí pelo menos 4, 5 times que direta e indiretamente disputam o título. Então, no primeiro ano, a gente permaneceu na Série A. No segundo ano, nós chegamos à semifinal, inclusive, né, nas quartas e finais, a gente ganhou da Chapecoense. E agora, no terceiro ano, nós estamos pela segunda vez, né, na semifinal. E nos próximos dias, coisas de 20 a 30 dias no máximo, estou jogando assim para cima, nós vamos ter a inauguração do nosso centro de treinamento aqui em Itajaí. Centro de treinamento com capacidade para mais de 100 atletas, divididos em 3 categorias, sub-15, sub-17 e sub-20, para o treinamento do profissional também, e com estádio com capacidade para 5.500 pessoas, né? Então, estamos falando de uma infraestrutura de primeiro mundo, né? Essa é uma grande verdade. Nós acreditamos que nós vamos ter, nos próximos 30 dias, entre os 5 melhores centros de treinamento do país, né? Então, nós estamos falando de um cenário aí de top 5 no país, né? Um país apaixonado pelo futebol, apaixonado por esse esporte que encanta, que emociona, que é insano, que adoece às vezes as pessoas, né? E nós estamos com uma infraestrutura aí, né, a quinta melhor em formação de atletas, né, em termos de estrutura de hospedagem, alimentação, equipe multidisciplinar. Então nós temos fisioterapeutas, nutricionista, psicólogo, assistente social, pedagogo, e tudo de alto nível, assim, né? Hoje a gente recebe currículos do Brasil inteiro, inclusive fora do Brasil, né? A gente tem um treinador agora da Sub-20, que é um português. Então a gente tem uma infraestrutura de excelência para os resultados, e aí não é à toa que nós estamos pelo segundo ano na semifinal do estadual, conquistamos a vaga para a Série D deste ano e da Série D do ano que vem. Então a gente já tem o calendário 2024 fechado e o calendário 2025 também. E aí pode ser que, né, indo para a final, respeitando o Criciúma, toda a sua tradição, todo o seu elenco, né, uma torcida loucamente apaixonada lá no Sul, quem sabe, né, indo para a final, a gente também em 2025 nós vamos disputar a Copa do Brasil, né, porque o campeão e o vice garante vaga à Copa do Brasil do ano seguinte. Então é isso, é um clube de excelência, te convido, né, a visitar a nossa infraestrutura,
né, o nosso novo centro de treinamento. E quando a gente fala do velho centro de treinamento, esse velho que hoje a gente está atuando lá, ele é de extrema qualidade, né? Nós temos um campo hoje com certificação da FIFA, né, para treino, né, um campo sintético de treino com certificação da FIFA, né, órgão maior dentro do futebol mundial, né, e isso faz com que a gente não tenha nenhum tipo de prejuízo, independente da condição climática, para a realização de treino, né, pode chover uma semana inteira, nós vamos ter campo de treinamento. Então, Rafa, eu gostaria de saber, vocês passaram nesse Campeonato Catarinense por duas experiências distintas, vamos dizer assim, no mata-mata já, né? Contra o Figueirense nas quartas de final, saindo atrás, perdendo em casa, revertendo lá no Scarpelli, né? E agora, como é o trabalho psicológico que vocês fazem no profissional agora, para manter essa vantagem, assim como é o trabalho psicológico durante a semana, esses 3 dias de preparação ali, que o jogo de volta é no domingo já, né? Com a vantagem sobre uma equipe de Série A, vencendo por 2-1 ontem no Gigantão ali. Como é que é esse trabalho, Rafael? Primeiro é reconhecer que da mesma forma que na rodada anterior, né, nas quartas de finais, nós tínhamos possibilidades e nada estava perdido, né, antes do segundo jogo, reconhecer também que nada está ganho antes do segundo jogo, né? Então é ter muita humildade, ter esse nível de compreensão, né, que é um jogo, é uma competição muito difícil, que fator casa pode contribuir e muitas vezes acaba favorecendo. Então, sobretudo, muita humildade, muito respeito, muita consciência, né? Mas isso passa muito pela comissão técnica, né? Nós temos uma comissão técnica muito experiente, né? O professor Eduardo, né? O Rafael, que é o seu auxiliar, o Renan, né? Com toda a sua história no futebol nacional, internacional. Então, é uma comissão técnica muito experiente para conduzir este processo. E não diferente também o próprio elenco, né? Então, é um elenco muito sabedor, uma capacidade cognitiva muito alta para fazer as leituras e se comportar, né, em diferentes situações de uma partida, né? Eu acredito, né, falando agora, né, nós estamos na sexta-feira à tarde gravando essa entrevista, gravando esse material, até domingo, né, tudo que já tinha para ser feito da parte psicológica, ela já foi feita, né? Então agora é manter o equilíbrio, é tomar as decisões corretas, saber que tem variáveis no futebol que nem sempre é possível controlar, um eventual erro de arbitragem, uma tomada de decisão em um momento difícil, o mérito do próprio adversário, né? Então, assim, a gente sempre tem que reconhecer que do outro lado tem uma equipe virtuosa dentro daquilo que se propõe a fazer. Então, ter essa leitura é a principal estratégia neste momento para que as tomadas de decisões sejam mais corretas possíveis, né? Então, tudo que era para ser feito do ponto de vista psicológico, certamente já foi feito, né? Certamente já realizou. E saber, né? E saber que não tem nada ganho nesse momento, como não tinha nada perdido antes do segundo jogo no Orlando Scarpelli contra o Figueirense. Eu gostaria de saber também, Rafael, sobre o teu trabalho com a base, como profissional também, até que ponto a Faculdade de Educação Física, a gente virou amigo ali, né, que você se formou também no bacharel e na licenciatura, até que ponto ela ajuda no trabalho como psicólogo e o teu conhecimento prévio de futebol, por já ter jogado quando era mais novo, enfim, até que ponto ajuda nesse trabalho que você desenvolve na psicologia de atletas da base e do profissional? Então, eu nunca joguei em alto rendimento, né? Então, assim, embora tenha disputado campeonatos, inclusive tradicionais na região, aí pertinho de Blumenau, campeonato de verão de Indaial, né? Torneio de verão, tive a oportunidade de participar por 2 edições seguidas, 2 vezes pela Spaca Blue e uma vez pela Fundação Municipal de Esporte de Pomerode, né? Então, eu nunca cheguei a um alto rendimento, até porque priorizei muitas vezes outras coisas, inclusive a vida estudantil, né?
mas sempre gostei muito de futebol, e de futsal, e do esporte no geral. A faculdade de Educação Física, ela não é um pré-requisito para quem deseja atuar como psicólogo do esporte, né? Mas, sem sombra de dúvida, ela contribuiu muito para algumas leituras e compreensões do processo, né? Então, eu consigo dialogar com a preparação física, tendo, assim, plena consciência, né, daquilo que está sendo proposto dentro do plano de treinamento, de controle de carga, controle de treino, né, volume. Então, assim, tudo aquilo que a educação física, né, nas suas mais diferentes disciplinas, nas suas mais diferentes áreas de atuação, né, até para além do futebol, da própria pedagogia do esporte, né, nós tivemos um professor assim que eu tenho um carinho, uma admiração muito elevada, né, que é o professor Rui, né, na disciplina de pedagogia do esporte, tantos outros professores aqui, eu sou muito grato, né, de ter tido a oportunidade de ser alunos, né, que não cabe nomeá-los, né, cada um, porque cada um tem a sua importância no seu devido tempo e espaço. Então, a educação física, ela impossibilitou isso, e ela impossibilita hoje entender até a parte do descanso do atleta, rotina de viagem, né? Mesmo na base, nós vivemos uma condição insana aqui em Santa Catarina, né? A gente olha Balneário Camboriú e Chapecó, são cidades muito longe entre uma e outra, né? A gente tem aí quase que 8, 9, 10 horas de viagem, se tudo ocorrer bem, de ônibus, né? Porque nós vamos com uma delegação de ônibus até Chapecó. E aí nós temos que pensar, né? Qual vai ser o horário do almoço, qual vai ser o horário da janta, que horas nós vamos sair para essa viagem, né? Porque a gente atravessa um estado de leste a oeste para jogar uma partida com meninos de 15 anos, né? Com meninos de 17 anos, né? Então, todo esse olhar da educação física contribui muito, sem sombra de dúvida, né? Gostar do esporte, né? Entender até mesmo essa linguagem, muitas vezes, do boleiro, né? Embora esse boleiro ele não tem espaço no alto rendimento, né? Na alta performance, nós estamos trabalhando com muito profissionalismo, né? E com desempenho, sobretudo. Mas, né, de saber o momento de fazer a intervenção, o momento de recuar, né? Tudo isso acaba sendo assim extremamente válido, né? Para inclusive ser aceito, né? Dentro do grupo de atletas, né? O trabalho com a base ele é um trabalho bastante peculiar, porque nós temos assim diferentes frentes de trabalho. Então, no mesmo dia, eu estou discutindo e pensando algo com a comissão técnica, com o treinador, com o auxiliar, com o preparador de goleiro, e no mesmo dia, o meu trabalho é com a pedagoga, com o assistente social, indo na escola, às vezes com uma mãe de um atleta, né? Então a gente tem atletas do Brasil inteiro aqui, né? A gente tem atletas que semana passada nunca tinha visto mar ao longo da vida, né? Chegou em Santa Catarina, chegou em Balneário Camboriú, viu pela primeira vez o mar, antes só tinha visto pela TV, né? Nós temos atletas de camada social muito baixa, né? Então, assim, com uma condição socioeconômica muito desfavorável e que há uma necessidade de ter um olhar social, um olhar de assistência. Então, o trabalho é um trabalho muito amplo, assim, né? Às vezes a psicologia do esporte ela é mal compreendida, né? A psicologia do esporte é para trabalhar a motivação do atleta, né? Na grande maioria das vezes, o atleta é o sujeito, é o ser humano mais motivado que tu vai conhecer, né? O esporte, ele gera essa motivação, né? O esporte produz dopamina, serotonina, noradrenalina, né? A prática do exercício físico, né? Ela torna esse sujeito altamente motivado, até porque chegar no alto rendimento, se tu não ter essa característica, né, na tua personalidade, tu não vai alcançar, né? Então, assim, o atleta, ele é motivado na sua essência. E a psicologia do esporte, ela vai trabalhar, seja na base como no profissional, olhando para outros aspectos também, além da motivação, né?
a adaptação, a capacidade, né, de tomadas de decisões, né, às vezes lidar com a própria saudade. A gente tem assim uma complexidade que vai muito além da própria motivação do atleta, né? O atleta ele é altamente motivado. E aí nós temos demandas atreladas ao campo educacional, né? Então eu tenho meninos que chegam no Barra, às vezes com déficit educacional muito alto, e não é uma realidade do Barra, né? Se eu for lá no Palmeiras conversar com a base, vai ser exatamente a mesma narrativa, se eu for no Flamengo, a mesma situação. No Atlético Paranaense, onde eu tenho uma excelente relação lá com a equipe de psicologia, assistência social, nós vemos que mesmo clubes tradicionais dentro do cenário nacional, na formação de atletas, tem os problemas muito parecidos com o nosso aqui. Então é um trabalho que ele é um trabalho muito ampliado, né, no cuidado desses adolescentes, desses jovens, né? Então a psicologia no esporte ela não fica restritiva só ao resultado esportivo, né? Porque antes deles serem atletas, jogadores de futebol, eles são seres humanos, né? São filhos de alguém, são muitas vezes cobrados por uma responsabilidade que é muito precoce que eles tenham, né? Inclusive do sustento de suas respectivas famílias. Então é um trabalho que olha para o fator saúde, né? Então, assim, eu tenho que me preocupar, né, com tomadas de decisões em relação ao autocuidado deles, né? Higiene pessoal, prevenção de ISTs, né? Então, são meninos que não estão diante dos seus pais, diante das suas mães, né, das suas referências familiares. Eles têm ali, são os monitores, são os profissionais, né, das diferentes áreas de atuação do clube. E aí fazer esse gerenciamento de cuidado também é parte do trabalho do psicólogo do esporte. Então, Rafael, também muito bom relato ali sobre o seu trabalho. Eu gostaria, já que a gente entrou nesse assunto ali, às vezes de vulnerabilidade social, da questão da motivação, vamos debater agora, queria que você falasse um pouquinho sobre a questão meio polêmica, mas sobre a ausência, que tinha até poucos dias atrás, da ausência por 10 anos uma psicóloga na seleção brasileira, né? Na Copa de 2014, a profissional Regina Brandão era a psicóloga da seleção ali, na Copa que o Brasil jogou em casa, e agora a Marisa Santiago voltou, depois outra profissional, agora depois de mais de 10 anos, né? E é muito importante falar sobre isso, principalmente pelos relatos do Richarlison e do Endrick recentes, né? O Richarlison fez uma grande Copa do Mundo em 2022, mas não teve uma temporada no Tottenham naquele ano e no começo de 2023, aí, né, que a temporada na Europa vai entre metade de um ano e com metade do outro. Não teve uma boa temporada, e o Endrick deu uma declaração que soou como polêmica, mas que deu problema ali, né, com alguns psicólogos, enfim, que ele falou que não é muito necessário psicólogo para ele, pois ele, por causa da questão espirituosa, religiosa, como atrelar essas duas coisas que a gente sabe que a gente vai achar muitas pessoas com crenças diferentes e tal no futebol, como atrelar essas duas coisas de Rafael, e falando sobre o caso da seleção mesmo. Vamos por partes. Em relação à declaração do Endrick, né, eu não me senti em nenhum momento desprestigiado ou ofendido, né? Porque é importante nós olharmos para esse menino como ele é, né? Ele é um menino de 17 anos. Tudo que está acontecendo na vida dele nesse momento é muito positivo, é um sonho, né? Que está sendo realizado na vida dele, da família dele. Ele é merecedor, né? Ele é uma jovem... um jovem muito promissor dentro do esporte, né? Ele já é uma realidade, ele não é uma promessa, ele já é alguém que nós podemos, enquanto brasileiro, de repente, não transferir toda a responsabilidade a ele, mas, né, saber que há ali, né, dentro desse momento de seleção brasileira, né, que nos últimos anos tem mais nos dado tristezas do que alegria, né? O prazer de assistir a seleção brasileira parece que se perdeu, né, nos últimos anos. Então eu vejo como um menino de 16 anos, 17, que faz uma declaração muito genuína, né, muito dele, e tá tudo bem, né? Eu acho que esse processo de também querer psicologizar tudo, ele também tem que ser muito bem controlado, né? Em referente à declaração do Richarlison, mostra alguém num outro momento da carreira, né? Alguém que está vivendo, né,
um momento de reestruturação, alguém que reconheceu a necessidade de buscar uma assistência psicológica, alguém com nível de maturidade, né, por já estar em outro momento da carreira. Então, essa é a primeira análise que nós temos que fazer de cada um desses atletas e das suas respectivas declarações, né? Na minha ótica, né, eu participo de alguns grupos de psicólogos, né, de alguns fóruns, né, de grupos de estudo, né, eu até vejo um certo exagero, assim, algumas críticas referente à declaração deste menino que não chegou nem à maior idade ainda, né, então eu não vejo grandes problemas neste momento. Referente a outros atletas, né, a última Olimpíada mostrou muito isso, né, a gente tem a principal ginasta do mundo que resolve priorizar a sua saúde mental, né, a busca de uma assistência psicológica. Nós tivemos recentemente no surf, né, o Medina também dando um tempo na carreira, né, não competindo em algumas etapas, né, do circuito mundial de surf. Então eu vejo que a psicologia para o atleta, ela tem uma condição muito individual, muito pessoal, e que em determinados momentos ela poderá ser muito bem aceita, em alguns momentos não. Em relação à ausência do profissional psicólogo na seleção brasileira, aí eu penso que nós precisamos também fazer algumas considerações. A primeira delas é o seguinte, né? Seleção é um processo muito pontual, né? Então, se a gente fala as convocações para eliminatória, né? Data FIFA ali. Os atletas se apresentam 3, 4 dias antes do primeiro jogo, ficam juntos aproximadamente 10 dias, né? E aí esse trabalho da psicologia, ele pode ser um trabalho muito, até dentro da logística, pode ser algo difícil de ser pensado, né? Então, o que é o ideal, né? Que esses atletas, eles tenham acompanhamento, né, nos seus respectivos clubes, ou da mesma forma que os atletas têm o seu próprio fisioterapeuta, né? Estou falando de atleta de alto rendimento, nível seleção brasileira, atletas que estão no cenário internacional, em grandes ligas, né? A Premier, a Bundesliga, né? O campeonato francês, né? Então, eles têm totais condições de terem esse acompanhamento psicológico, seja ofertado pelo próprio clube, ou por busca deles pessoal, né, individualmente. Então eu também não via assim muita polêmica, não tem psicólogo na seleção brasileira, né, para as eliminatórias, para a Copa América, né. Eu penso que o trabalho ele tem que ser desde a formação, né, se a gente olha para a academia da CBF, né, a principal escola de formação dos profissionais do futebol. Em todas elas, né, em praticamente todos os cursos da CBF, tu tem ali um material voltado para a psicologia do esporte. Então, a presença ou a ausência do psicólogo na seleção, salve uma Copa do Mundo, salve, né, competições de longa duração, eu vejo que a gente também tem que ter uma certa ressalva para também não criar mais uma polêmica. O que mais me irrita, nós vamos ter os Jogos Olímpicos daqui a pouquinho, e aí nós vamos se deparar com a seguinte situação. Vamos lá, 4º dia de competição. Vamos fazer assim uma projeção do tempo, assim, né? 4 dia de competição, quadro de medalha, em todos os canais esportivos. Daí vai colocar lá, né? Estados Unidos, 23 medalhas de ouro, 16 de prata, 14 de bronze. Japão, né? Números altos de medalha de ouro, números altos de medalha de prata, algumas medalhas de bronze. E aí vai, né? Vai pegar lá China. A China, né? Então todos esses... E aí alguém vai chegar e vai dizer o seguinte, puxa, e o Brasil? O Brasil no 3º, 4º dia de competição, 2 medalhas de bronze e 1 de prata, né? E no final da competição talvez tenha ali 10, 12 medalhas de ouro, né? Dependendo muito ainda dos esportes mais populares, tradicionais. O recorde é 7, tá? Só para contextualizar aí, o recorde é 7 de ouro. Eu tô aqui numa perspectiva muito positiva, né? Então, assim,
o cenário não alcança 10, né? E aí o que acontece, né? Alguém vai dizer, puxa vida, né? Falta psicológico para o brasileiro? Não, às vezes o que falta é uma infraestrutura de ginásio, de suplementação esportiva, de treinos especializados, né? Então, um atleta brasileiro que vai para uma Olimpíada, ele por si só ele já contraria a lógica, né, do incentivo público, da iniciativa privada. Tem atletas que literalmente vendem o almoço para comprar a janta, né? E a gente tem histórias aí no esporte olímpico brasileiro de atleta que foi disputar uma Olimpíada com kimono emprestado de um aluno. E foi medalhista, né? Nós temos história aí de atletas que, para poder disputar os Jogos Olímpicos, a família teve que fazer feijoada, ação entre amigos, né? E aí parte de um pressuposto, de um momento, que é um momento já da escola, né? Nós nunca seremos uma potência olímpica enquanto nós tivermos nas escolas quadra de concreto, de quadra onde a cesta de basquete é um aro de bicicleta, né? Nós não vamos ter uma potência, nós não vamos ser uma potência olímpica, né? Onde o atleta ele tem que ter um emprego para poder se manter no esporte, né? Então são as incoerências. Então, enquanto um americano está, né, disputando uma prova do ciclismo com uma bicicleta que foi desenhada para a biomecânica do corpo desse americano, né, que foi a engenharia fez cada centímetro compatível às características morfológicas, fisiológicas, né? Cara, e o brasileiro às vezes está com a bicicleta emprestada, né? Não faz muito sentido. E aí não posso atribuir isso à ausência ou à presença de um psicólogo, porque até acaba sendo uma covardia, né, contra o atleta e contra a própria psicologia, né? Ficou em quarto porque psicologicamente sentiu a pressão dos Jogos Olímpicos. Não, ele ficou em quarto, que é um baita resultado para alguém que teve que usar suplementação alimentar porque teve a doação de alguém, sabe? Então, a gente vive essa triste realidade, né, onde o esporte é algo que gera votos, né, mas que depois acaba não tendo assim, seu devido reconhecimento. É muito difícil fazer esporte, né? Eu trabalho num clube que sou muito grato, a gente não depende de nenhum recurso público, né? A gente tem uma boa relação com o poder público, mas tudo vem da iniciativa privada, de investidores, e aí, ok, né? A gente tem uma excelente condição de trabalho, mas eu sei, né, de lugares que a alimentação já não é de qualidade, né? Então, tu torna o processo muito desigual, competitivamente, né? E atribuir isso à presença e ausência do psicólogo é uma estupidez. Agora, é claro, né? É muito importante, extremamente importante, reconhecer que o esporte, em alta performance, em alto desempenho, e até mesmo na formação desse alto desempenho, ele atingiu um nível científico em que a diferença entre o campeão e o quarto colocado, às vezes, é um segundo. Quanto é um segundo, né? Lá na natação, no atletismo, né? Tu tem ali milésimos de segundo que difere se o sujeito ele vai ser medalha de ouro no pódio ou se ele vai ser o quarto colocado e não vai para o pódio, né? E no futebol, no vôlei, tu também vai, mesmo tu tendo variedade, com um avanço tecnológico, tudo aquilo que veio para somar e possibilita o acesso ao atleta e à comissão técnica, certamente é uma grande diferença, né? Então, uma seleção que vai ter nutricionista, fisiologista, que vai ter análise de desempenho, que vai ter uma tecnologia para registrar cada movimento do atleta num treino, né, para depois fazer análise de resultado, que tem ali uma infraestrutura com GPS para conseguir
acompanhar volume de carga, de percurso que esse atleta tem, e, além de tudo isso, ter também um psicólogo, é evidente que isso vai ser um diferencial, né, para o resultado. Então a gente tem que pensar de uma forma muito macro, né? Eu não posso pensar, eu vou contratar um psicólogo na última rodada, nas 3 últimas rodadas, para tirar o meu time da zona de rebaixamento e deixar de ser rebaixado, né? É o que fazem com o treinador muitas vezes, né? Na verdade, tinha que ter esse psicólogo lá no início da apresentação, da preparação do elenco para essa competição, né? Lá na pré-temporada, né? Uhum. Então, eu vou agora chamar um psicólogo para a Copa do Mundo. Tem que ter esse psicólogo no decorrer deste processo, né? Vamos pegar o caso do Richarlison aí, né? No momento que ele precisou, não sei se foi assim que aconteceu, né? Que a CBF pudesse disponibilizar essa assistência, né? Nós estamos falando de um atleta que participou de todo o ciclo das eliminatórias para a Copa de 2022, disputou a Copa do Mundo de 2022 e tudo indicará que pode estar na próxima Copa, né? Tem ali potencial para isso. Então a CBF deveria ter tido esse cuidado, né? Agora, só ter o psicólogo lá na Granja Comaria, ou só ter o psicólogo em algum espaço, assim, de forma aleatória, sem saber o que espera-se desse psicólogo, né? Talvez seja também um grande erro. Rafa, vamos para as 2 últimas perguntas aí, então. Eu vou começar falando... Bom, eu estava vendo a entrevista do João Paulo Sampaio, diretor da base do Palmeiras, que é um dos principais pilares da reconstrução da base do Palmeiras, e estava no programa, no quadro do UOL do André Hernan, meu grande amigo também, na zona mista com o Hernan. Ele falou sobre a questão de redes sociais, né? O quanto ela pode ser prejudicial ao atleta, num clube de massa ou num clube menor também. Como você vê essa a tecnologia traz muita coisa boa também, né, para a questão de comissão técnica e para um clube, mas quanto você já fez algum trabalho sobre pedir para evitar ver alguma rede social com críticas, ou também a questão dos pais de atletas da base, se eles, que eles fazem que pode atrapalhar mais o atleta, e como é essa questão com rede social, com críticas, com os haters ali, que tem muito também. Então, eu assisti essa entrevista, eu conheço o João Paulo, né? É uma referência, né, na base no nosso país, né? Eu tenho um grande colega que trabalhou comigo, amigo aqui no Barra, que hoje trabalha no Palmeiras, retornou ao Palmeiras, né? É um trabalho muito sério, né, feito lá na base deste clube. É algo que nós temos que primeiro reconhecer. Não é um caminho sem volta, né? Então, assim, as redes sociais estão aí, não vão ser as mesmas para sempre, nós vamos ter novas redes sociais, com novos nomes, com novas possibilidades, né? Então, com o avanço da tecnologia, a gente vai ter as redes sociais presentes desde o atleta lá do sub-15 ao profissional, né? Os clubes, né, e o Barra não é diferente, têm feito palestras, ações de educação, de orientação, para... inclusive, né, entregam documentos, né, de orientação, né, onde o atleta ele tem que saber que ele carrega a marca de um clube, de uma instituição, e que ele tem que ter um senso de responsabilidade. Mas esse é um problema que todos os clubes já tiveram, todos os clubes ainda têm, e no futuro seguirão tendo, né? Então não dá para a gente dizer, vai zerar isso. Porque tem coisas que não tá para controlar, né? O que o atleta vai escrever na vitória, o que o atleta vai escrever na derrota, o que a família do atleta vai escrever. E aí é necessário também ver a singularidade, né? Então cada caso é um caso, cada situação é uma situação, né? Não existe um protocolo, né? O que eu vou sempre defender é a prevenção a partir da educação e da orientação, né? Mostrando a partir de erros de outros atletas e de famílias de atletas, erros que os meus atletas não podem cometer, né? Então, assim, esse cuidado de perceber que a internet não é uma terra sem lei e que o print é eterno, né? Então, assim,
O que tu vai escrever de um determinado clube que hoje é teu adversário pode ser fechar as portas, né? Por um futuro, né? A gente já teve casos disso aqui no Brasil e também em outros lugares do mundo, né? Então, ter essa sensibilidade que hoje é rival, né? Amanhã depois pode ser aquilo que vai te dar o emprego, né? Então, ter esse respeito, essa cordialidade. É claro que também existe o outro lado, né? Eu vejo que na própria base acaba sendo um exercício, né? Eu fui jogar, a gente foi fazer uma competição no interior do Paraná no final do ano passado e nós temos um menino, um top talento, assim, um menino com muito potencial, inclusive tem feito estágios na Alemanha, no Hoffenheim, tá inserido no time principal, ele está no primeiro ano da categoria sub-20, ele está sendo relacionado para jogos, e o menino tem centenas de seguidores no Instagram, no TikTok, faz muito sucesso. Acabou o jogo, tinha gente pedindo autógrafo para ele, né? E muito por aquilo que ele produz nas redes sociais. Até agora não tem sido um problema, né? E aí, no momento que for um problema, nós vamos ter que fazer uma orientação, uma correção de rota, né? Para que isso não traga prejuízo. Então, cada caso é um caso. Rafa, para finalizar, então, antes de me despedir, agradecer você, eu queria saber, por exemplo, vocês têm o Gabriel Jesus, um grande zagueiro ali, que formado no Barra, né, que chegou a treinar no Hoffenheim um tempo, né, e também tem, por exemplo, o caso do Wesley, que fez o gol ontem, o zagueiro ali, que é alguém que está caminhando para o final da carreira, assim. Existe alguma diferença nessa questão de alguém que está começando e alguém que já é, por exemplo, é consagrado, está caminhando para o final da carreira ali, comprar a ideia do projeto de vocês, assim, por exemplo, não ter algum tipo de racha no vestiário ou para harmonia em todos os setores ser melhor possível ali? De alguma diferença existe nesse trabalho? Não, assim, essa disparidade de idade dentro do elenco, ela é super salutar, e eu digo até mais, ela é necessária, né? Então, tu precisa ter esses extremos para gerar um equilíbrio, né? E o Gabriel Jesus, que é uma grande promessa, né, do futebol brasileiro, e certamente, se tudo der certo, né, porque aquilo que eu falei, tem variáveis que não estão sob nosso controle, né, inclusive a própria saúde do atleta, lesão, enfim, né, mas o atleta Gabriel Jesus é um menino que o histórico dele de lesão é muito baixo, né, muito baixo, é alguém que se cuida muito, né, no pré-treino, no pós-treino, na alimentação, é alguém assim altamente disciplinado, muito maduro, né, e tem 17 anos, né, recém-completado. E tem o Wesley, né, com 37 anos, com uma história muito bonita dentro do futebol, e que tem sido agora o companheiro de zaga do Gabriel Jesus e vice-versa, né? Então, são dois momentos distintos na carreira desses dois jogadores. Um ajuda o outro muito. Eu vejo que não é só o Wesley que ajuda o Gabriel Jesus ajuda muito o Wesley, então há um complemento, né? E no grupo, olhando a totalidade, o que eu percebo sempre, né, e não só no futebol, quando o grupo vê que o atleta está ali para ajudar, que o companheiro está ali para ajudar, que ele está ali para contribuir, que se ele se der bem, eu também vou me dar bem, todo mundo se ajuda, né? É claro que num plantel de 30 atletas, tu vai ter as tuas preferências, tu vai ter a tua afinidade, tu vai ter alguém que tu vai estar mais perto, alguém que talvez tu vai ter um contato mais profissional, como em tudo na vida, né? Numa sala de aula com 30 alunos, tu vai fazer amizade com 2, 3 colegas, né? Outros tu vai se relacionar super bem, e talvez tenha alguém ali que, né, por ser muito diferente, às vezes tu acaba não tendo muita proximidade, mas não significa que ele vira um rival, um inimigo dentro da sala de aula. E assim é numa empresa de qualquer segmento, além do esporte. Então, esse processo é um processo de integração, passa muito também pela forma com que as comissões técnicas gerenciam seus elencos, né? É importante também entender que o papel de uma comissão técnica não é só fazer o time jogar, mas é fazer o time ter comportamentos que são comportamentos saudáveis à equipe,
né, prezar por uma boa gestão de vestiário, de concentração, de viagem, né, ofertar condições, né, de trabalho igualitária ou pensando de forma a olhar para a equidade conforme cada característica de atleta. Então, eu não vejo um conflito em virtude da idade. Tá? Ontem aconteceu algo bastante curioso. Nós tivemos um atleta expulso por uma interpretação equivocada. Né? No final da partida, ele faz um movimento de um soco, não sei nem se foi um soco, encosta no peito do nosso goleiro. E foi interpretado isso como uma agressão física, né? E, enfim, né? Agora não compete à psicologia, não compete nem ao próprio atleta, né? A direção do clube sabe o que vai fazer, né? Como vai agir nesse momento, se vai buscar outras alternativas, mas, né? É um grupo muito unido, assim. Eu vejo que essa integração, talvez isso também faça parte do sucesso, do resultado alcançado até aqui. Então, Rafael, finalizamos por aqui. Eu gostaria de agradecer muito mesmo a sua disposição e disponibilidade por estar falando comigo aqui. Como falei, um grande amigo que eu espero levar para a vida inteira. E eu queria desejar uma boa sorte, parabéns pelo trabalho, primeiramente, desejar uma boa sorte no restante do Catarinense aí, no jogo de volta domingo. E se porventura chegaram na final, espero estar lá no jogo do Gigantão. Quero dar seja contra o Brusque ou seja contra o Avaí. Se for contra o Brusque, seria o segundo jogo em casa, né? O Barra, se fosse contra o Avaí, seria o primeiro. Tentarei estar lá, muito obrigado novamente. Boa sorte aí na Série D, no restante do ano. E isso aí. Meus parabéns pelo trabalho. Deixe suas palavras finais daí. Eric, quero agradecer o convite, quero agradecer, né, por essa relação de respeito, né, que nasceu lá na FUB e se estende até agora, e tenho certeza que vai ser duradoura por todo o resto da vida. Te parabenizar pelo trabalho, né, é necessário também ter espaços como do canal, né, para disseminar algumas informações, desmistificar tantas outras, fazer com que as pessoas entendam, né, algo que muitas vezes é restritivo a um campo profissional ou a uma categoria de esporte, né, a uma modalidade. Então, te parabenizar, fazer o convite para conhecer, né, a nossa estrutura, o nosso novo CT, conforme eu falei, muito em breve, né, nos próximos 20, 30 dias, no máximo, assim, jogando para cima, nós estaremos de casa nova. Então, fica aqui o convite, se de repente quiser gravar um vídeo, quiser fazer alguma matéria lá dentro do nosso CT, sinta convidado. Também me coloco à disposição, né, caso tu queira conversar com outros profissionais do clube, sejam atletas, comissão técnica, staff, né, nós podemos alinhar para que aconteça esses encontros. Muito sucesso para ti, muito sucesso no teu trabalho, na tua vida pessoal. Manda um abraço caloroso à tua mãe, né, uma pessoa muito querida, e até uma próxima. Isso aí então, Rafael, muito obrigado. Obrigado a todos que vão nos assistir e tamo junto. Um abraço a todos.